A Assembleia Legislativa aprovou ontem a suspensão por 30 dias do mandato do deputado estadual André Fernandes, do Republicanos, por quebra de decoro parlamentar após ele acusar sem provas o colega Nezinho Farias, do PDT, de integrar a facção criminosa. A votação se encerrou com 29 votos pela suspensão e 11 pela não suspensão. Foram 3 abstenções. O processo foi aberto em julho de 2019 no Conselho de Ética, quando Fernandes fez a denúncia e estava pronto para ser votado no plenário desde março deste ano. No entanto, a votação final acabou sendo adiada por causa da pandemia da Covid-19. Para o delegado Cavalcante, do PSL, com quem já fiz diversas entrevistas aqui no programa, o colega está sendo vítima de pegadinha. Ele criticou o Conselho de Ética, abro aspas, não é digno estar trazendo querelas políticas. O Conselho de Ética está sendo servido para querelas políticas e partidárias, fecho aspas. Já o deputado Jeová Mota, do PDT, Partido dos Ferreira Gomes, conhecido de todos nós aqui na região, votou a favor da suspensão, abro aspas. Baseado na acusação injusta que ele denunciou, o deputado Nezinho é para manter equilíbrio da respeitabilidade do parlamento. Votei a favor do parecer. Fecho aspas. Vamos agora aos nomes dos 29 deputados estaduais que votaram pela suspensão do deputado André Fernandes. Salmito, do PDT, Érica Amorim, do PSD, Fernando Santana, do PT, Evandro Leitão, do PDT, Patrícia Aguiar, do PSD, essa é a mulher do Domingos Filho, mãe do Domingos Neto, que é deputado federal, Leonardo Pinheiro, PP, Acrísio Sena, PT, Agenor Neto, MDB, Antônio Granja, PDT, Augusta Brito, PCdoB, Carlos Felipe, PCdoB, Bruno Pedrosa, do PP, Elmano Freitas, do PT, Osmar Baquite, Manuel Duca, Marcos Sobreira, do PDT, Moisés Braz, do PT, Nezinho Farias, PDT, Niso Costa, PSB, Queiroz Filho, PDT, Renato Roseno, PSOL, Sérgio Aguiar, PDT, Tadeu Oliveira, PSB, Walter Cavalcante, MDB, Romeu Aldigueri e Guilherme Landim, Jeová Mota, PDT, João Jaime, do DEM, e o Bruno Gonçalves, do PL, aquele que recentemente teve áudio dele gravado, revelado, dizendo como era que ia fazer para eleger a sua mãe vereadora em Fortaleza, que tem denúncia no Conselho de Ética da Assembleia contra ele. Vamos ver como é que vai proceder o Conselho de Ética e depois os deputados em relação ao Bruno Gonçalves e a outros parlamentares que igualmente vão responder no Conselho de Ética. Muito bem. O que é que esse episódio me ensina, por exemplo, e que eu quero compartilhar com você, que é ouvinte e telespectador aqui do programa? 3 lições. A primeira é a de quanto um poder pode ser subserviente ao outro. E não resta a menor dúvida que entre membros do próprio PDT, MDB, PT, PSOL e tantos outros que dão sustentação ao governo Camilo Santana na Assembleia, havia pessoas ou há deputados que não queriam votar pela suspensão do mandato do André Fernandes. Mas, como subservientes que são, não têm voz ativa, só fazem o que a autoridade maior lhes ordena, tiveram que ir lá e cortar na própria carne. Em segundo lugar, ou segunda lição que eu tiro desse episódio envolvendo o André Fernandes, não estou entrando no mérito, se é justo ou injusto, se o André Fernandes tem culpa ou não, se ele extrapolou as questões que envolvem o mandato ou não estou entrando nesse mérito. Mas a segunda lição é que a democracia e a imunidade parlamentar
Imunidade é, por exemplo, você ter o direito de falar, né, no parlamento, sem que venham sanções ou punições, sem que haja mordaça. Democracia e imunidade parlamentar é só história. Figuram ainda hoje apenas no discurso, e certamente isso não vai mudar, haja vista que nós estamos em pleno vigor da ditadura do politicamente correto. Quem é politicamente incorreto, como o deputado André Fernandes, não transita entre os adeptos do politicamente correto, que eu diria que em grande parte dos momentos na sua trajetória também agem como hipócritas. E em terceiro e último lugar, terceiro ensino que eu tiro desse episódio aqui. E aí, nós esperamos que o André Fernandes reflita, porque será muito melhor para ele. Jovem, 21 anos, inexperiente, né? Neófito, certamente tem muito o que aprender. E ele vai levar algumas burdoadas, como todos nós levamos, até aprendermos que certas coisas nós não podemos fazer e nem dizer. É que não se pode dizer tudo o que pensa, especialmente quando não se está convicto daquilo que vai dizer, quando não se pode apresentar provas, quando o sujeito for chamado, for cobrado a apresentar essas provas. Porque, pela lei, o ônus da prova cabe a quem acusa. Já imaginou se aqui eu fosse dizer tudo o que eu gostaria de dizer, o que eu penso? Tem dias que eu chego aqui super irritado, chateado, indignado com certas coisas que acontecem à nossa volta. Mas é preciso se segurar, guardar a língua, porque existem responsabilidades que você tem que assumir, você tem que responder por certas coisas que você fala. Se eu dissesse tudo que eu penso, que eu tenho vontade de dizer a respeito de determinados acontecimentos, certamente eu não estaria mais aqui. Certamente não estaria mais aqui. E assim é qualquer pessoa. A Bíblia diz que o homem que domina a sua língua pode ser considerado varão perfeito e de nada sente falta. Eu disse que eram 3 lições, mas tem uma última aqui que eu acho que serve para todos os envolvidos nesse episódio e para nós também. Sabe o que é? Biblicamente falando também, é com a mesma medida que se mede, o sujeito vai ser medido. Amanhã ou depois, os mesmos, talvez os mesmos que votaram pela suspensão do mandato do deputado estadual André Fernandes, podem também estar enfrentando um processo no Conselho de Ética e viver o mesmo problema. Será que eu fui justo ou fui injusto? Será se as atitudes que eu adotei até aqui, ou se a forma como eu votei, realmente refletem a justiça de Deus, aquele que tudo vê, que tudo sabe e que conhece o pensamento de cada um, as motivações de cada um, hein? Lamentar aqui a atitude dos deputados que estão mais próximos de nós, né? Jeová Mota, o Bruno Pedrosa, o Carlos Felipe, que é do PCdoB aqui de Crateús, esses em especial que foram bem votados aqui na região. Vocês certamente não representam a grande maioria do povo desse estado e desta região, embora vocês digam representar.
Perguntem a eles se eles se sentem representados por vocês.